Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu conto um pouco pra vocês como nasceu a minha paixão pela leitura. Bora lá! Vários livros me marcaram, vários livros continuam me marcando, mas alguns foram responsáveis por despertar essa minha paixão pela literatura e também moldaram o meu gosto pelos nichos que eu abordo aqui no Navegando. Livros que eu conheci na infância e na adolescência e que me fez procurar mais, conhecer mais sobre cada um desses gêneros. Prolixo que sou, provavelmente não vou conseguir abordar todos eles nesse vídeo aqui. Não consigo falar pouco, vocês que estão aqui há mais tempo já me conhecem, então isso aqui vai ser uma série de vídeos, eu espero que vocês gostem. E se vocês sentirem falta de algum livro que eu sempre falo aqui no canal, pode esperar que provavelmente ele vai aparecer em outra lista. E vocês já sabem do procedimento. Antes de começarmos seguindo as delongas programadas, peço para vocês deixarem um likezão, a curtidinha amiga que ajuda na divulgação. Se caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. As minhas redes sociais literárias vocês encontram no box de descrição, me sigam por lá, deixem-me conhecer um pouquinho mais do gosto literário de cada um de vocês e também os livros mencionados nesse vídeo vocês encontram por lá. Esse é o fim das delongas e do papo furado. Bora pro que interessa. Eu já comentei em outros vídeos o quanto a coleção Vagalume foi responsável por me fazer entrar nesse mundo da leitura e eu acredito que isso aconteceu com muitos de vocês aqui do canal. E a proposta da editora Ática era oferecer um conteúdo nacional de muita qualidade, livros direcionados ao público infanto-juvenil e tinha até parte de suplemento, parte de extra com atividades didáticas para transformar mesmo um jovem leitor e com certeza deu certo comigo. Eu mantenho vários comigo aqui, galera, livros que eu tenho desde que eu era molecote. Alguns eu perdi também, era meu sonho ter essa coleção completa, mas eu não consegui mesmo sabendo que é muito fácil encontrar em sebos até hoje em dia. E a coleção Vagalume foi a primeira que me despertou a paixão pelos nichos que eu abordo aqui, porque consegui encontrar de tudo. Suspense, mistério, ficção científica, fantasia. O primeiro livro que eu li da coleção que estourou a minha cabeça foi O Mistério da Cidade Fantasma, do Marçal Aquino. E lá eu já comecei a dar os meus primeiros passos como um leitor da literatura de horror. Ele tinha esse clima misterioso, tinha aquela pegada de horror psicológico, suspense. Com a Lúcia Machado de Almeida eu conheci também o meu gosto pela fantasia e pela ficção científica com as histórias do Xisto. E quando eu conheci o Marcos Rey, aí eu me apaixonei demais pela leitura de mistério, de suspense, de investigação, daquele tipo de quem cometeu o assassinato, quem cometeu o crime. Lembro como se fosse hoje também que o primeiro que eu li foi Um Cadáver Ouve Rádio. Depois eu fui em vários outros. O Mistério dos Cinco Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, O Diabo no Porta-Malas, O Enigma da Televisão, enfim, Marcos Rey virou a minha primeira paixão literária e aí eu conheci o meu livro preferido, tanto dele quanto da coleção em si, que é esse camaradinha que eu tenho em mãos, o 12 Horas de Terror. Marcos Rey foi assim um cara que me abriu a cabeça para gostar demais de leitura e de me despertar esse amor por um gênero que eu gosto até hoje, que é o de suspense. 12 Horas de Terror me marcou demais, eu tenho ele até hoje. Eu tenho vontade de um dia pegar e ler, uma leiturinha que dá pra matar em uma sentada com certeza, tem 128 pagininhas, tem ilustrações também. Coleção Vagalume é uma boa porta de entrada, acredito que seja uma boa porta de entrada até hoje, foi pra mim, com centenas de milhares de leitores também, por essa característica de ter vários nichos diferentes, de vários autores diferentes, e eu só tenho a agradecer. Muito amor pela editora Ática e por essa coleção zona aqui. Bom, aí eu saí da Vagalume, muito empurrado pelo Marcos Rey a gostar demais de suspense, de mistério, daquele tipo de quem cometeu o crime, e aí que eu conheci a minha rainha, a rainha do crime, Agatha Christie. Sem brincadeira, galera, eu li molecote mais de 40 títulos dela. Eu zerei a seção da biblioteca do bairro onde eu morava. Comecei pela sua segunda obra publicada, me chamou a atenção pelo título, me chamou a atenção pela capa, que foi O Assassinato no Campo de Golfe. Conheci um dos personagens que seguem aí como mais icônicos, tanto da literatura quanto da minha vida. O detetive belga excêntrico Hercule Poirot. Gosto de vários livros, lembro de vários deles também, mas como todos os leitores a gente vai tendo os nossos favoritos e vira e mexe alguém me pergunta qual é o meu favorito dela. E eu trouxe aqui para falar um pouquinho dele para vocês e não sobrou nenhum. A gente conhece aqui a história de uma ilha misteriosa onde 10 pessoas são convidadas, essas pessoas
sem qualquer tipo de ligação aparente, acham que vão passar uma temporada de mordomia nessa ilha, e como nem tudo são flores, alguns assassinatos começam a acontecer. O assassino está entre eles? Está entre os 10? Ou é alguém que eles ainda não viram? E como eles vão sair dessa situação? Como eles vão sair dessa ilha se uma forte tempestade acaba com qualquer chance de pegar algum meio de transporte e acaba com a chance de qualquer tipo de comunicação? Esse livro com certeza é um ícone, é um livro reconhecidíssimo, muito falado até hoje. Não sei como ele cairia para uma releitura, mas eu tenho quase certeza que cairia muito bem. Foi o primeiro livro que me fez sentir uma angústia enorme de pensar nele enquanto eu ia fazer outras coisas, sabe? Eu ia almoçar, eu pensava nele, eu ia deitar, eu pensava nele. Tudo que eu fazia, eu pensava nele, eu não via a hora de acabar. E ela fez uma ambientação perfeita aqui, a mistura de estranhos com um poema infantil, com as mortes relacionadas a esse poema, esse clima de tensão, de você não saber se o cara que tá falando é o assassino, você desconfiar de todo mundo. E como todos os leitores de Agatha também, davam meus chutes, eu tinha certeza de quem era o assassino, e no final, como vocês já sabem, eu errei, assim como imagino que vários de vocês também. Esse é um livro que tem um potencial enorme de fazer você virar fã da Agatha, então se você nunca leu e já quer dar um pontapé inicial certeiro, eu recomendo que leiam. E também queria fazer uma menção honrosa sobre um outro livro dela, que seria o meu segundo, um livro que eu gosto de paixão e também recomendo para vocês, que é O Assassinato de Roger Ackroyd, também outro livro que faz você virar fã dela, um mistério irretocável. Fica aí duas boas dicas dessa rainha que também foi uma das minhas grandes paixões literárias. Duas sagas foram responsáveis por me fazer amar a literatura fantástica. Uma delas, obviamente, Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, mas isso é papo para outro vídeo. Hoje eu vou falar de uma saga que faz tempo que eu não comento aqui, mas que mudou a minha vida de leitor. Falo um pouco sobre Harry Potter da J.K. Rowling. Nos anos 2000 eu tinha de 13 para 14 anos e conheci o que veio a se tornar um dos maiores fenômenos da literatura, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Essa minha edição aqui é a primeira edição que foi lançada no Brasil. Foi lançado em janeiro de 2000, nem tinha a letra estilizada ainda. A gente conhece a história aqui, acho que nem preciso falar, mas vou só dar uma pincelada, de um garoto órfão que cresce, é criado pelos seus tios detestáveis, mas que com o passar do tempo acaba descobrindo que ele era bruxo, filho de bruxos bem famosos. E ele é um fenômeno e causou uma revolução porque foi traduzido para mais de 60 línguas, gerou adaptações cinematográficas bilionárias e, pasmem, criava filas em livrarias. As pessoas viravam madrugada nas filas para pôr as mãos no próximo volume. Eu nunca fui esse leitor tão fanático de ficar na madrugada, mas quando lançava o próximo era um evento para mim. Eu ia pegar no primeiro dia, pegava uma fila, as pessoas vestidas como bruxos, bruxas, era muito divertido. Você entrava na livraria e tinha uma pilha, uma montanha. Eu era muito apaixonado e tinha medo de esquecer os detalhes, então antes de lançar o próximo, eu relia tudo. Então fiz isso várias vezes. Esse aqui tá uma edição até gasta, não existia Kindle, eu li e reli várias vezes. Também fugia das traduções não oficiais, eu queria pôr a mão no livro físico, eu tinha essa paixão de abrir, de sentar, de devorar. Eu voltava da livraria, eu me trancava e tinha dó também de acabar, lia aos poucos e me segurava, ficava pensando na história. Enfim, o HP mostrou pra mim, quando um moleque, com os meus 13 anos, que era legal ser diferente. Ele me mostrou que dava pra sonhar em ter poder, em ter magia, de conhecer amigos verdadeiros, de lealdade, de coragem, de conhecer elfos, de conhecer dragões, de conhecer bruxos poderosos. E eu fico triste com a evolução até da tecnologia nesse ponto, porque não existe mais livraria física para causar esse alvoroço, e eu não acredito que exista, que teremos num futuro algum livro que cause todo esse rebuliço, que cause essa revolução. Eu nunca mais vou fazer parte de uma fila interminável em busca de um volume de um livro, e não vou ter mais aquele sentimento de querer voltar para casa, não ver a hora de voltar para pegar e me trancar e ler. Então, com certeza,
revolucionário. É leviano falar que não, ele é importante na vida de vários leitores, muita gente começou por ele, e o impacto, o sucesso que ele teve na minha vida nunca será esquecido. Eu posso viver mais 40, 50 anos, velhinho de tudo, e eu vou lembrar de tudo que ele significou para mim, e nessa minha vida, nessa minha carreira de leitor. Falar um pouco sobre outro livro que me marcou, literatura clássica, O Senhor das Moscas, de William Golding. E já começo exaltando aqui que o William Golding foi um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Aqui a gente conhece a história de um acidente de avião perto de uma ilha isolada, onde os únicos sobreviventes foram crianças e pré-adolescentes. E a gente acompanha essa nova sociedade, sem supervisão de adultos, onde essas crianças e pré-adolescentes precisam sobreviver a um ambiente hostil, e aliado a isso tudo, eles precisam criar alguma forma de governo, alguma forma de organização. Esse livro é muito importante para mim, mas eu não gostei quando eu li. É engraçado, né, trazer esse tipo de visão para vocês. Eu não gostei porque a minha cabeça de moleque também, lendo uma literatura clássica, com uma linguagem difícil, com vários tipos de camadas, não me agradou. Talvez se eu lesse agora com a cabeça mais avançada para isso, né, de ter conhecido vários outros clássicos, várias outras obras desse mesmo modelo, cairia melhor. Eu tenho certeza que naquela época eu não peguei nem 20% das suas intenções. Mas ele é um livro muito importante para mim, por isso eu trouxe ele nesse vídeo, que foi o primeiro livro que me fez procurar um debate. Então, todas as minhas leituras quando moleque, elas eram todas individuais. Eu lia, eu tirava as minhas próprias conclusões, porque não tinham tantas camadas assim, e seguir a vida. E aqui eu tive essa ânsia de procurar amizade, leitores, de procurar mais sobre o que as pessoas acharam, se eu entendi certo, se tinha alguma outra coisa que eu não peguei. E ele é recheado de parábolas, de alegorias, ele tem muito de um quesinho apocalíptico, tem mitos, tem paródias. O que ele tem de melhor também é a perda da inocência, porque sem a supervisão dos adultos, os adultos que colocam limites nas crianças, e as crianças sem essa supervisão, eles não têm o discernimento de limites. Então essa perda de inocência, ela vem também com a perda de civilidade, e aí acaba causando muita coisa brutal entre crianças e acaba chocando ainda mais. É clássico, é aclamado, é vencedor de múltiplos prêmios, é considerado um dos livros mais importantes da língua inglesa, mas também é muito odiado por aí. É um livro que realmente causa sentimentos muito mistos. Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Quem ama defende fervorosamente, quem não gosta também mete bem o pau. É bem difícil encontrar leitores que, gostei mais ou menos. Mas é um livro que marca. Ele tem múltiplas camadas, foi adaptado para várias mídias também, como cinema, foi adaptado no teatro, é reconhecido e falado muito até hoje. Com certeza, se você leu e hoje tem a internet para consultar, vai te fazer muito bem. Terminar a leitura, entrar em sites de resenha e saber mais. Quanto mais das camadas você conseguir revelar e trazer à tona, mais chances você pode ter de gostar. Falar um pouco para vocês como surgiu a minha paixão pela ficção científica. Hoje em dia é o gênero que eu mais consumo, e fora da Vagalume eu conheci essa obra que me fez gostar de viagens interplanetárias, outros mundos, outros problemas. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Saga de ficção científica cômica, idealizada pelo Douglas Adams como um programa de rádio, e acabou também virando um fenômeno da literatura, traduzido para mais de 30 línguas. A trilogia de 5 livros, como foi carinhosamente apelidado pelo autor, nasceu em 1979, acabou se encerrando lá em 1992 e foi um marco no mundo nerd. A gente conhece a história do Arthur Dent, o único terráqueo vivo sobrevivente. A Terra foi destruída para a construção de uma via intergaláctica, uma estrada que ia passar na Terra, então os outros mundos precisaram destruí-la, mas ele foi salvo, acabou sendo salvo pelo seu melhor amigo, que era, e ele não sabia, um extraterrestre que estava fazendo uma pesquisa de campo pro Guia do Mochileiro das Galáxias. Eles saem segundos antes da Terra ser destruída, eles pegam uma carona com uma nave espacial de uma outra raça alienígena e vão embora. E sem palavras para falar o que eu sinto. Eu amo de paixão, gosto, defendo até hoje, entro em várias discussões com quem fala mal do Guia. Claro que tem alguns volumes que são bem superiores aos outros, mas de forma geral, para mim ele é bem completo. Douglas Adams marcou o mundo com a sua narrativa, principalmente atingindo o público nerd. E
dentro de todo esse humor inglês, ele tem muitas críticas sociais aqui. Tem também pontos bem ácidos sobre religião, mas o que me salta aqui quando eu falo do Guia do Mochileiro é o quanto o Douglas quis passar que a vida não tem sentido, que é uma confusão só, que o sentido de um não é o sentido de outro, que a grande resposta por trás do porquê vivemos, qual é a da vida, do universo e do tudo mais, não tem uma resposta única que sirva para todo mundo. O sentido da vida é não ter sentido, ou ter sentidos diferentes para cada uma das pessoas. Ele é cercado de ironia, cercado de deboche, cercado de sarcasmo, como eu já disse várias vezes, mas um conselho que eu dou para vocês que querem ler ou começaram e não engrenaram muito, vá embora. É muita loucura, é muito improvável, mas não se prende a isso, tenta pegar as mensagens por trás. Essa minha edição aqui compila a trilogia de 5 volumes. Não é muito confortável de ler, não tem dos melhores espaçamentos, nem diagramação. Eu, quando li na época, li nas edições separadas. O guia é muito importante para mim por gostar, né, por me revelar essa paixão pela ficção científica, mas por mostrar também que dá para você abordar os problemas que a gente tem na Terra em outras galáxias, em outros planetas, em outros governos, e isso é o que me faz gostar mais da FC. Porque todos os medalhões, né, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Ursula Le Guin, Octavia Butler, usaram e usam, e os contemporâneos usam, os problemas reais em outros universos e fica extrapolando. E quando isso acaba te fazendo sentido, que a ficção científica ela pode bater forte na nossa humanidade sem citar a nossa humanidade, citando problemas dos outros, é o grande charme. Funciona muito para mim, funciona com vários de vocês leitores, essa perspectiva. O Douglas Adams foi muito importante para a literatura, o guia é muito importante para a literatura, mas está longe de ser um livro unânime, já entrei em vários debates, se eu tiver um grupo de 100 pessoas, pode ter certeza que 30 vão falar algum tipo de mal ou não vão gostar. E eu faço parte do outro time. E você? Gosta? Sei que muita gente estava esperando para falar como surgiu a minha paixão pelo horror, e com certeza. Surgiu com quem? Vocês conseguem adivinhar se eu der uns 2 segundinhos para vocês pensarem? Com certeza começou com Stephen King. Eu falei já para vocês em outros vídeos que o meu primeiro contato com o autor foi com Christine, um livro que eu gostei muito. Mas teve um livro que me fez apaixonar pelo gênero e por ler tudo que esse homem já escreveu. E foi o meu segundo livro lido dele. Vou falar um pouquinho sobre o Iluminado. Publicado em 1977, impulsionado demais pelo filme do Stanley Kubrick. Muita gente não gosta, muita gente torce o nariz, incluindo o próprio autor, que detesta, sempre que fala dessa adaptação do Kubrick para ele, ele fica meio bravo, ele não gosta de lembrar, mas que foi responsável por colocar o nome do mestre do horror e do suspense no mapa. Aqui a gente conhece a história da família Torrance. O Jack é o pai, o filho é o Danny e a esposa é a Wendy. O Jack, ele sofre com problemas de raiva, ele luta contra um alcoolismo, ele já fez... já protagonizou cenas de violência com seu próprio filho, e nessa luta contra o alcoolismo ele também tenta se destacar como um autor. Ele tenta escrever, mas ele sofre com um bloqueio, ele não consegue dar sequência nesse livro, nesse sonho de ser escritor. Em busca de dinheiro também é uma forma de se manter, e de conseguir escrever em um lugar isolado ele aceita esse emprego como zelador de um hotel fora de temporada em um inverno rigoroso. Então parte essa família para ficar no Hotel Overlook. Só os 3. Danny Torrance, o garoto, tem uma habilidade muito especial, o dom da iluminação. Ele consegue enxergar gente morta, ele consegue enxergar o passado sombrio, um passado grotesco e assassino desse hotel. Essa habilidade de conseguir ver o passado é tão poderosa que isso tudo que ele vê não são simples visões, elas conseguem machucá-lo e elas estão mais vivas, mais ativas do que nunca. Clássico do horror, O Iluminado é uma das minhas leituras favoritas da vida, é um dos meus livros favoritos do Stephen King também. Muita gente o tem como lento, eu o tenho como uma delícia, e tem muito aquilo, né, de alguns leitores consideram livros parados, livros muito densos como livros ruins. E O Iluminado para mim é o oposto disso, ele é lento, justamente porque ele precisa ambientar, você precisa se importar
com essa família. Se acontece alguma coisa com eles e você não liga, o livro não teria o efeito que ele tem até hoje. Aqui a gente já tinha o King aperfeiçoando o que ele acabou sendo mestre, que é o conceito que eu chamo de gás aberto. Você sabe que vai dar um problema muito grande, que vai dar uma merda muito grande. No começo ele vai dando passinhos bem lentos, você sabe, vai estourar tudo, e você sabe que vai estourar, você só não sabe quando e quais serão os impactos desse estouro. E aqui foi a primeira leitura que eu senti medo de verdade. Eu senti medo pelas pessoas, eu senti medo das assombrações, das aparições. Eu sempre fui muito cagão, bundão com coisas de espíritos, então isso foi muito elevado pra mim. E ele é um livro muito complexo, com personagens também com múltiplas camadas. O Jack cometeu um erro terrível com esse negócio de agressividade, de alcoolismo, e o hotel bebe dessa agressividade dele. O hotel bebe dessas frustrações, bebe do fato de ele estar se controlando, evitando beber para não perder o temperamento, não perder o controle com a família. E o hotel quer sangue, ele quer se aproveitar dessa vulnerabilidade, ele quer machucar todo mundo que tá nele. E ele tem esse sujeito pronto para moldar, para absorver e para usar para suas intenções. E é um livro que também me fazia torcer muito pelo melhor. Eu, mesmo sabendo que tinha esse conceito do gás aberto, que tudo ia pro vinagre, eu ficava torcendo, eu ficava, vai Jack, segura, não bebe, aguenta, não fica frustrado, segura essa sua agressividade. Então me fez conhecer esse novo mundo da literatura de horror, onde a ambientação é tão completa e tão complexa que você vai se agarrando, e eu ficava muito aflito, muito afoito, angustiado. Me despertou um mix assim de sentimentos. E quando eu li o Iluminado também, eu tive a certeza que eu leria tudo que esse homem já escreveu. Eu me transformei em um leitor voraz de Stephen King, eu virei um colecionador, eu comecei a ir atrás das suas obras raras, eu ficava pensando nos livros que eu não tinha, eu fazia lista, eu juntava dinheiro. Então, com certeza é um dos livros que mais marcaram a minha vida, porque o King é o meu autor favorito, é um cara que eu acompanho até hoje, é um cara que experimenta muito, não precisa mais experimentar, é um autor super famoso, muito aclamado, dono de centenas de adaptações cinematográficas, o cara que mais teve adaptação pro cinema, e já velhinho ele ainda inova, ele tenta ir para gêneros novos, ele se arrisca, ele podia ficar nesse ambiente, que vai pro resto da vida mantê-lo milionário, mas ele gosta de experimentar, ele gosta de ler, de conhecer outras coisas e de apresentar pra gente outras coisas. Quando alguém me pergunta um livro de horror e eu posso indicar sem medo, eu indico o Iluminado. Eu sei que nenhuma leitura é unânime, não existe leitura unânime, sempre vai ter a parcela de pessoas que não vão gostar, mas eu tenho sempre a certeza que esse aqui tem um potencial muito maior de agradar do que o contrário. Fui crescendo e fui mudando meu gosto com quadrinhos também. Comecei, como muitos de vocês, com super-heróis, tinha os meus favoritos, mas fui apreciando outras coisas da nona arte, muita coisa de drama, coisas que eu gosto e consumo até hoje. Tem um deles que mudou a minha vida quando eu li. Vou falar um pouco sobre V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. Alan Moore, David Lloyd, com Steve Whittaker e Siobhan Dodds, criaram uma das obras que eu mais aprecio dos quadrinhos. A gente acompanha aqui uma realidade onde um partido totalitário ascende ao poder após uma guerra nuclear, e é inevitável a analogia com o regime fascista, porque esse governo totalitário com certeza acaba controlando todas as mídias, cria campos de concentração para minorias, isso falando em termos de minorias raciais, minorias sexuais. E nesse cenário caótico surge uma esperança, e a esperança vem na figura do V, um anarquista que tem planos bem elaborados e até teatrais para derrubar esse governo. V é uma leitura inquietante, é uma leitura perturbadora, e muita gente pode se confundir de ser uma história de vingança só porque o nome dele diz isso, mas vai muito além. Também é um quadrinho que tem múltiplas camadas, é uma das obras mais reconhecidas da nona arte, e aqui a gente enxerga vários tipos de coisas diferentes, né? Conceitos de poder, de liberdade, de opressão, de minorias. O V me fez enxergar como um quadrinho pode ser tão poderoso, porque ele alia o seu sentido visual, você consegue ver os quadros, então você consegue ter um outro sentimento que o livro não tem, fica tudo no seu imaginário,
e como o quadrinho pode ser poderoso em abordar uma história de drama que até então eu não conhecia. E isso mostra também o quanto tem muita gente com esse conceito idiota de que quadrinho não pode ter uma profundidade, de quadrinho é coisa para criança, e infelizmente ainda tem muito disso entre a comunidade de leitores. E o V é uma prova, né, uma das, porque tem muitos outros por aí que fazem isso, mas ele é uma das provas do quão profundo um quadrinho consegue ser. Eu vejo também o quanto essa obra até hoje ela é atemporal, principalmente por mostrar questões de governos totalitários, tipos de políticas diferentes, tipos de políticas perigosas, tem diálogos finíssimos, cenas memoráveis. E obviamente que eu vou tentar convencê-los a ler, vou ler uma passagenzinha só para dar uma tocada aí no seu coração. Vamos ver se você tem ela encalhada, você vai pensar agora vai, ou se você não tem, você vai correr atrás de comprar e ler imediatamente. Vendo essa cena, ele tá tendo um diálogo e ele me arrepia até hoje. Vamos lá. O barulho é relativo ao silêncio que o precede. Quanto mais absoluta a quietude, mais devastadoras as palmas. Nossos governantes não ouvem a voz do povo há gerações, Ive, e ela é muito mais alta do que eles se recordam. V foi um dos grandes responsáveis por me mostrar que o poder vem do povo, e o povo tem poder. Eu tive essa certeza quando eu li, moleque, e eu tenho essa certeza até hoje, folheando, fazendo a pauta para esse vídeo aqui, o quão poderosa é a população quando ela se levanta, quando ela não aceita, quando ela briga, quando ela luta e vai atrás dos direitos que nós temos. Nós temos deveres, mas temos muitos direitos também. Galera, se você nunca leu, leia. E se você tem preconceito com quadrinhos, acha que uma mídia não consegue ser tão profunda, dê uma chance. Eu tenho certeza quase absoluta que você vai sair transformado. E que também é outro caso de uma obra que tem uma probabilidade infinita, muito maior de agradar do que o contrário. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Essas foram algumas das leituras que marcaram a minha vida. No próximo vídeo, a próxima parte, eu quero trazer mais obras que foram potencializando ainda mais esse meu gosto por esses nichos. Também vou passando por várias outras que acabaram se tornando as minhas favoritas de cada gênero, que é um vídeo que vocês sempre me pedem. Então mostra pra mim também, falei que o poder tá no povo, mostra pra mim o poder do engajamento. Se você não curtiu até agora, curte esse vídeo que deu um trabalhão de fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pretendo fazer mais vídeos caprichados como esse, sempre pensando nas coisas que vocês gostam de ver. E eu vou ficando por aqui, deixo um beijo grande, um abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Fui!